Olá, está começando agora o programa Entrevista Coletiva. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo PT, Ademir Bruneto. Muito obrigado pela sua presença aqui, deputado. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Benite Silvana. E também como jornalista convidado participando desse bate-papo, Luiz Carlos Benite. Muito obrigado também pela sua presença, Benite. Eu que agradeço, Silvana. Deputado, vamos começar falando agora sobre o seu retorno aos trabalhos, né, às atividades aqui na Assembleia Legislativa. É claro que o senhor não parou, apesar de ter tirado uma licença, mas a gente queria saber, né, nesse recesso, o que é que o senhor estava fazendo? Comenta aí com os seus eleitores e principalmente os telespectadores. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Muito oportuna a pergunta, porque todo mundo pensa que o deputado sai de recesso e vai para a fazenda, vai para a praia, vai para casa, e não é bem assim. Muito pelo contrário, é que a gente intensifica as ações de visitas às bases. E eu o fiz sistematicamente, né? Então visitei o Alto Araguaia, o Norte Araguaia, visitei o Baixo Araguaia, visitei a região da Grande Cáceres, né? Visitei a região do Vale do Guaporé. O Nortão não precisa nem falar porque é minha casa, né? Então eu estou com muita frequência lá na região toda. Há mais ou menos 15 dias estive na região Noroeste. Então, para ter uma ideia, Benite, fui a Juara de carro, a Juína, a Juruena, Cotriguaçu, Coluniza, retornamos a Juína, Aripunã e viemos à Alta Floresta. Então, assim, é uma rotina muito difícil, porém muito gratificante. E nesse último fim de semana fiz uma rotina de visita à região sul. Iniciei aqui em Chapada dos Guimarães e findei a minha viagem em Alto Taquari, num grande encontro do Partido dos Trabalhadores em Alto Araguaia. Depois retornamos a Rondonópolis, a Jaciara, voltamos a Cuiabá e retornamos a Campo Verde no domingo para participar de uma grande festa da Igreja Católica, e à noite participando da abertura do Congresso Nacional de Zootecnia que está acontecendo aqui em Cuiabá. Então a rotina é muito intensa, né? A gente fazendo visitas às escolas, aos escritórios do INDEA, aos escritórios da Empaer, às agências da Ciretran, fazendo os encontros do partido, porque desde fevereiro que o partido tem essa sistemática, onde reúne-se regionalmente nos polos para fazer debate de conjuntura local, fazer os prognósticos das chapas de vereadores, de candidaturas a prefeitos em cada cidade, e é fundamental no meu entendimento, no entendimento do partido, e é uma percepção que a gente tem dos companheiros do partido, dos trabalhadores, que a presença do único deputado do parlamento que é importante. E a gente tem feito isso com muito rigor, né? Frequentando todos os encontros do Partido dos Trabalhadores. Portanto, me dedico muito à atividade parlamentar, me dedico muito, mesmo no período de recesso, e retornei agora, essa semana, em plena atividade, tanto nas comissões, como no plenário, no colégio de líderes e no atendimento aos gabinetes. Embora os nossos gabinetes continuaram atendendo, que a gente compôs com o deputado Daltinho, que assumiu a minha vaga, e ele atendia e nós também atendíamos, porque a gente não pode dizer para as pessoas que nos procuram no gabinete, olha, não vou atender porque estou de recesso. Muito pelo contrário, a gente continua atendendo, encaminhando demandas, e é muito bom. Eu sou muito feliz fazendo política. Benite. Deputado, e o senhor chegou aí bastante fervoroso para trabalhar aqui na casa. O senhor teve a reunião ontem da CCJ, onde se posicionou contrário ao exercício da advocacia para o procurador, enfim. Queria que o senhor colocasse um pouco para a gente, para esclarecer melhor esse posicionamento. Retornamos bastante turbinado, né? E tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento. E é muito bom participar das comissões, especialmente a CCJ, que é por onde todos os projetos, todos os sonhos dos deputados e os projetos do governo passam por lá.
E o senhor, como vice-presidente, tem uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, exatamente. E nós nos deparamos com um projeto de lei de uma PEC, projeto de emenda constitucional, vinda do Executivo, onde ele propunha que os membros da Procuradoria pudessem exercer a atividade da advocacia privada. No nosso entendimento, não é ético. Pode até ser legal, mas não é ético, não é de interesse público e certamente não é de interesse da comunidade. Poderá ser de interesse de 40 a 50 procuradores. E enquanto deputado fiscal do recurso público, entendo que esses procuradores devem ter o foco na sua atividade de defesa dos interesses do Estado. E são muito bem remunerados, têm uma lei de carreira muito completa e que atende na plenitude a ansiedade individual do procurador. E, portanto, eu me posicionei contrário a esse projeto de lei que permitia a descentralização da Procuradoria com a liberação para que eles exercessem a atividade privada. E nós fizemos o seguinte, aceitamos a propositura da descentralização da Procuradoria, mas mantivemos uma emenda que proíbe, que veda a atividade e o exercício da profissão de advogado ao procurador no exercício privado. O presidente da OAB, inclusive, esteve participando e fazendo a sua defesa, né, na própria CCJ, né? Pois é, e o nosso papel enquanto líder na comissão, eu propus que fosse convidado o presidente da OAB para manifestar a sua posição, assim como veio também a comissão, a presidente da Associação dos Procuradores do Estado, fazer defesa contrária ao que foi defendido pelo presidente da OAB, Dr. Cláudio Stabile. Ao final, para que nós não criássemos constrangimento, eu pedi vistas do projeto, estarei exarando o parecer definitivo na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na oportunidade estarei devolvendo o projeto para que vá a plenário com a emenda que veda o exercício da profissão do procurador na advocação, na ação advocatícia. Ao senhor que circula no colegiado de líderes, o senhor acha que o posicionamento dessa casa deve ser qual? Pela manutenção dessa emenda do senhor ao projeto original? Por unanimidade, nós vamos aprovar o projeto com a emenda na comissão. Eu não acredito que deverá ter quórum para contrapor o relatório da comissão, não com capacidade de derrubar o nosso parecer. O deputado Alexandre César, que é do partido do senhor, me parece que é contrário a essa posição que o senhor se coloca. É que nós temos que entender que o deputado Alexandre César, além de ser deputado, ele também é procurador. E ele tem uma importância de representação na categoria. E ele defende que deve ser aberta a possibilidade do exercício da advocacia. Mas é uma posição do deputado, nós respeitamos, porém não somos obrigados a acatá-la. Nós fizemos a manifestação da nossa posição. Mas é importante isso, é que a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, como o senhor disse, uma comissão de extrema importância, principalmente na discussão desses projetos, mas ela também propiciar essa participação efetiva de representantes até na própria defesa desses projetos, né, deputado? Isso ontem foi propiciado, né? A própria OAB e aos procuradores. Exatamente, é uma metodologia que nós adotamos porque aí você acumula conhecimento e conteúdo para fazer uma discussão técnica e com fundamento naquilo que é a opinião pública. Então é um procedimento que nós adotamos desde quando eu estava como presidente da comissão, vem continuando desta mesma forma com o presidente Sebastião Rezende, eu estou como vice-presidente, e eu acho que é muito importante isso. Pelo menos a gente mostra que esta é uma casa democrática e lá na comissão não está fechado para o debate e a participação da população. Deputado, e a chiadeira da base governista aqui dentro da casa, que foi ontem, na sessão de ontem, e o senhor até disse que, não nessas palavras, mas interpretei dessa forma, de que estava jogando palavra aos ventos sozinho e que agora ganhou coro com os outros deputados do próprio PMDB,
da falta do governo estar no interior resolvendo problema de estrada, problema da saúde. Tem um deputado do PMDB que até propõe uma CPI, se o caso não seguir por onde vocês acham melhor. O que está acontecendo? Bom, já vem acontecendo há muito tempo. Eu tenho sido um duro crítico das obras de infraestrutura do governo e da forma desleixada como o governo vem tratando a saúde. Não há condições de aceitar que obras com tanto recurso público estejam sendo tão mal executadas, né? O governo precisa impor a sua condição e a lei que exige a quinquenalidade, ou seja, quinquênio na garantia das obras, quinquenalidade, Porque as obras estão sendo feitas hoje, quando é o ano que vem já não exigem reparos, existe péssima qualidade e não há condições, o dinheiro nosso tem que ter valor, tem que ser muito bem gerido. E parece que o governo não incorporou essa seriedade e responsabilidade na execução das obras de infraestrutura. Da mesma forma, nós achávamos que as OS, e eu fui um defensor até das OS, para a solução do problema da saúde, e está sendo um grande engodo, um engano. Nós estamos convivendo com uma OS, tanto em Colíder como em Alta Floresta, que escandalizou o serviço público, escandalizou o governo, roubaram o dinheiro do servidor, do usuário, não estão prestando o serviço da forma como foi combinado. E por trás disso a gente percebe que tem pessoas ligadas ao governo, que roubaram as OS, e são pessoas ligadas a secretários, ao governo, e nós não queremos entender como é que o governo não tem conhecimento da forma como as coisas acontecem no Hospital de Colíder e no Hospital de Alta Floresta. E eu denunciei isso ao governador e dei nomes a ele e cobrei do governo uma posição firme de atuação contra os ladrões do dinheiro público e esperamos que seja esclarecidos os fatos do desvio do recurso, tanto no Hospital de Alta Floresta como no Hospital de Colíder, porque a população não merece esse tipo de tratamento e respinga diretamente no nosso mandato enquanto deputado, e foi um dos reclames do deputado Nilson Santos. Por quê? Não vê a ação do governo como deveria ser, ele é pré-candidato a prefeito na cidade de Colíder, eu também tenho uma pessoa muito próxima de mim que é pré-candidata na minha cidade, e nós temos que exercer esse papel com rigor de fiscalização e denúncia, e que eu já vinha fazendo com intensidade em relação às estradas. Fiz vários requerimentos de convocação do secretário de Infraestrutura, fui barrado no plenário da Assembleia, fui barrado no governo, com proteção do líder do governo, e agora começa a aflorar uma insatisfação justamente naqueles temas, naquela pauta que eu vinha reclamando há muito tempo. Então, isso prova que eu tinha razão nas minhas reclamações. Agora, só aproveitando, Silvana, desculpa, porque me veio agora na cabeça, e isso já começa a repercutir em nível internacional. Ontem, na grande imprensa, veiculou a informação de que a nossa Arena Pantanal, que o governo diz tanto que é modelo, que está pronta antes da Copa do Mundo, queria a Copa das Confederações aqui no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, mas o que a gente lê, o que a gente sabe, que uma empresa que presta serviço para a FIFA está dizendo que agora a Arena Pantanal está em situação pior do que Manaus e Belém, que eram os estádios que estavam com problemas. O que está acontecendo, deputado? O senhor que é da base governista? Bom, primeiro que ontem eu pedi para que a mesa diretora, o novo presidente, reestruturasse a comissão de infraestrutura, e eu me propus a ser o presidente dessa comissão, porque quero ter a oportunidade de conduzir um acompanhamento e uma fiscalização que não foi executada desde a sua estruturação até agora. Foi montada a comissão e ela de fato não existe. E eu quero
que seja reestruturada para que a gente possa ter elementos verdadeiros de acompanhamento. E aí eu vou aguardar para a próxima semana a convocação da Comissão de Infraestrutura para que a gente possa se propor a assumir a presidência da comissão e fazer um acompanhamento rigoroso de todo esse processo. O senhor sabe que o projeto original da Arena ele foi modificado, né? Ou por falta de dinheiro, ou por alguma adequação. É que as pessoas não sabem, mas houve essa readequação, né, em função... hiperinflacionado, né, em relação àquilo, né, aquele projeto original. Aumentou em muito dinheiro, né? Mas tem a justificativa técnica. Agora, nós não temos acesso ainda a esses detalhes. A gente vai procurar através da comissão. Agora temos outro ponto de discussão. Ontem eu vi na mídia que o VLT, que estava previsto ser também gasto é 700 milhões, subiu para 2. Estão orçando em 1 bilhão e 400 milhões. Nós temos que parar, temos que fazer um entendimento definitivo do que são os valores que vão ser gastos nisso. Primeiro que não tem esse dinheiro todo, né? E eu vou levantar esses temas de uma forma efetiva, com rigor, e vou desempenhar o meu papel de fiscalizador. Agora, deputado, eu perguntaria para o senhor, com relação a alguns dias atrás, o governador retornou aqui para Cuiabá e ele, na realidade, até comemorava a renegociação da dívida do Estado. O senhor acha que isso seria fator o quê? Sobra de dinheiro para serem aplicados em setores essenciais aqui no Estado? O senhor acha que isso já é um fato realmente para que a população ela se sinta de alguma forma atendida nas suas reivindicações? O senhor acha que isso pode acontecer? Bom, primeiro eu quero dizer que o Estado está numa condição perante o Tesouro Nacional melhor. Houve uma baixa do valor da dívida do Estado e nós temos, em função das novas regras, uma capacidade de endividamento maior e nós já autorizamos anteriormente, ainda em 2009, se eu não me engano, a renegociação da dívida, já foi pauta aqui na Assembleia. Porém, com um parênteses, este valor, objeto da renegociação, que daria a capacidade de nós alongarmos a dívida com uma carência de 2 anos, com a baixa dos juros, daria para a gente captar em torno de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 200 milhões de reais, que deveria ser investido na infraestrutura de pavimentação nas cidades que ainda não têm pavimentação asfáltica. 54 cidades que ainda não têm acesso à pavimentação asfáltica. Estão à mercê da sorte. E uma parte desse recurso seria direcionado para a pavimentação asfáltica urbana, em parceria com os municípios. Ótimo! Me surpreendeu, e eu pedi vistas do projeto, que rapidamente foi montada uma comissão de mérito na casa, com manifestação de parecer em plenário, que não é legal, que não considero isso positivo, na contribuição, na discussão e no diagnóstico preciso daquilo que contém no conteúdo do projeto, porque nós estamos falando de um projeto que vai impactar a vida dos mato-grossenses por 30 anos, porque vão renegociar dívidas, Silvana, por 30 anos. Estou falando de 1 bilhão de reais, e aí eu pedi vistas, porque eu tinha chegado naquele dia do recesso, digo, opa, um projeto dessa magnitude tem que ser revisto. E peguei o projeto, e há algumas coisas questionáveis. Pontuei, primeiro ponto A, que foi retirado da nova mensagem que prevê a reestruturação da dívida, a questão do investimento em infraestrutura. Não consta no projeto. E eu quero que seja pontuado no projeto uma planilha de execução das obras que deverão ser custeadas e investimentos com esse 1 bilhão. Quero saber em que rodovia vai, como que é o projeto, quanto será gasto, enfim, como será isso. E outro ponto de questionamento é a moeda de financiamento. É o dólar, ien, real ou euro. A propositura, segundo o secretário Vivaldo, é que deverá ser feita uma renegociação em dólar. Eles têm a plena convicção de que o dólar é uma moeda segura, historicamente, nos últimos 10 anos, tem sido o melhor mecanismo
de negociação, mas eu particularmente não teria coragem de fazer uma negociação, contrair uma dívida para pagamento em 30 anos de uma moeda em dólar. Eu não teria. E eu preciso ser convencido disso, de que o melhor mecanismo de contrair a dívida seja dólar. Porque nós arrecadamos em real. A minha moeda, que eu tenho certeza que eu vou arrecadar e ter no meu caixa, é o real. Ela é muito mais segura. E eu preciso ter segurança de que esse mecanismo de troca, a melhor negociação é o real. Estou fazendo consultas a economistas fora da Assembleia, fora do Estado, para conhecer os procedimentos de reestruturação que houve em outros estados, para mim, após a minha análise, fazer uma conclusão e uma contribuição significativa com um projeto tão importante como este, que vai endividar o povo do Mato Grosso por 30 anos e que a gente não tem a segurança de saber como será nem daqui 5 anos, imagina daqui 30 anos. Tem uma sinalização de um estouro da moeda em dólar por conta da crise europeia, todos sabem disso, por conta da saída da Grécia da União Europeia, do mercado europeu, que deverá afetar diretamente o mercado espanhol, francês, e isso vai... É uma crise eminente, Jair, que pode atingir o nosso país. E uma alta do dólar, quer dizer, uma situação gravíssima, né? Exatamente. Então eu vou ser rigoroso na análise e na manifestação do meu parecer neste projeto de reestruturação da dívida do Estado. Agora, deputado, a gente falando sobre essa questão do endividamento dessa dívida, é uma dívida a longo prazo, a gente falando, né, Benito, sobre essa questão das obras também, é um outro endividamento. Como é que vai ficar o Estado de Mato Grosso, deputado? O senhor já parou para pensar nisso? Você não corre o risco de criar uma bolha? Exatamente. Vai ficar insustentável essa situação daqui no futuro? Nós precisamos saber como é que vai se comportar a economia, né? É uma coisa que economista, eles têm prognóstico para o dólar daqui a 30 anos. Mas com que nível de segurança? Quem diria que o euro estaria na situação frágil que está hoje? Exatamente. Quem diria que a nossa moeda hoje é uma moeda super interessante, um mercado muito atrativo, né? Então, são vários elementos que compõem essa segurança ou insegurança do mercado internacional. Eu posso dizer o seguinte, eu acho que nós temos que ter muita cautela. Se tiver dúvida, qualquer dúvida, não renegocie a dívida. Porque nós já estamos conseguindo fazer um rebaixamento do nosso endividamento, estamos fazendo isso, e daqui 2 ou 3 anos, ou 5 anos, a nossa dívida será insignificante. Então eu acho que, na dúvida, a minha opinião, tem que ter cautela. E política, deputado? Política, eu acho Vamos para política. Vamos agora a essa aqui... questão que é importante. Você gosta, né, Benito? Depende do futuro aí também do nosso estado. Eu tenho uma informação que eu quero saber. O deputado Alexandre César, quando ele retornou agora, ele sentou aí onde está o senhor e eu perguntei para ele, deputado, o ex-presidente Lula em São Paulo está fazendo uma pressão lá para o ex-ministro da Educação, Haddad, com apoio do PSB. E aqui vocês lançaram o vereador Lúdio. Porém, Mato Grosso está casado com apoio em São Paulo. Agora, já fiquei sabendo hoje, que o candidato Lúdio Cabral, por exemplo, admite essa possibilidade já, com um encontro marcado para esse final de semana do PT, com a ex-senadora Séries, puxando para essa corrente. Como é que está Cuiabá? Continua mesmo o Lúdio Cabral, óbvio, candidato do PT, mas parece que está tendo essa dificuldade de manter... Parece que era uma coisa que estava definida, de repente há uma mudança, mas isso também, deputado, levando em consideração o que os outros partidos também estão definindo, né? Parece que um está ali dependendo do outro, né? Bom, primeiro dizer que tem uma definição do Diretório Nacional que cidades acima de 200 mil eleitores estão sujeitas a interferência do Diretório Nacional. Ou seja, aqui está dentro desse quadro. Se São Paulo está sujeito à interferência do Diretório Nacional, não compete a nós de Cuiabá dizer que Cuiabá não poderá estar dentro desse contexto de interferência. Porque a visão do Diretório Estadual é fazer a melhor tática eleitoral, a melhor estratégia.
Nós não podemos negar que a capital de São Paulo, que não é um reduto petista historicamente, nós, que é a terceira maior economia do país, maior colégio eleitoral do país, seja de grande interesse do Partido dos Trabalhadores. Nós reconhecemos que tem a prioridade do partido e do presidente Lula, da presidente Dilma, e que há essa possibilidade. No entanto, isso também vai depender da definição da candidatura do pré-candidato do PSB, que é Mauro Mendes. Que também nós não temos claro essa possibilidade. Eu acredito que, se não vier o candidato Mauro Mendes, a candidatura do nosso vereador pré-candidato é o Lúdio Cabral, é ele mesmo o nosso pré-candidato, deverá tomar um novo fôlego. E com certeza é uma candidatura significativa. Por quê? Porque foi o melhor vereador da Câmara Municipal, pautou temas importantíssimos como o IPTU, a pauta do valor dos imóveis de Cuiabá, a questão da Sanecap, enfim, todos os temas importantes, relevantes ao povo de Cuiabá foram muito bem pautados, as OS inclusive, foram muito bem pautados e defendidos pelo pré-candidato do PT. É um homem preparado, é um homem que tem conceitos ideológicos de sociedade muito bem claros dentro do nosso programa, e eu vislumbro que se ele for o candidato, Mauro Mendes não for o candidato, nós temos grandes chances de ter um belo desempenho e, no mínimo, estar no segundo turno com o candidato do PT entre os dois mais votados. Mas o senhor está admitindo aí essa possibilidade, claro, do apoio a Mauro Mendes? Está no regimento, está acordado isso. Não tem mais como voltar, assim, não, é decisão de que poderá ter interferência do Diretório Nacional. Poderá. Não está definido. E o PT já tem essa linha de atuação. E na sua Alta Floresta? Vai continuar sendo comandado por uma mulher? Eu tenho esse sonho, essa troca? Eu tenho esse sonho. O Partido dos Trabalhadores na minha cidade definiu, já antecipadamente, pela liderança da Lucimara, pela forma como ele se apresenta dentro do contexto político, que ela é a candidata do PT. Nós sonhamos já em ser governo lá ainda em 2004, quando eu fui candidato a prefeito, né? Foi a campanha de Davi contra Golias, foi aí que eu surgi no processo político. Foi chapa pura do PT, porque eu não era conhecido, nunca fui vereador, nunca fui presidente de igreja, nunca fui nada, e de repente surgi como um pré-candidato, e ninguém quis se aliar ao PT, e foi chapa pura mesmo, mas eu enfrentei, fiz uma bela campanha, perdi por apenas 500 votos para a então prefeita Maria Isaura. Logo após eu me elegi deputado estadual, apoiei a gestão da prefeita Maria Isaura, apoiei muito, ajudei muito, e agora nós sonhamos com a possibilidade de fazer uma gestão petista na minha cidade. A cidade onde tem um único deputado do PT, né? Aos moldes do que a gente faz em Juína, porque aonde o PT faz gestão municipal, tem uma gestão exemplar. Nós temos exemplos de cidades da questão da água, da saúde, da valorização do servidor público. Eu vim essa semana de Alto Araguaia. O prefeito tem um grande desgaste lá. Mas sabe o que ele faz? Não tem um cidadão que não tenha um atendimento de saúde com qualidade. Estava me dizendo, essa semana eu gastei com um cidadão que tive que mandar para Goiânia 31 mil reais. Eu gasto com a saúde 32% do meu orçamento. Ou seja, pode não ter grandes obras, mas há uma valorização. O cidadão tem valor. A relação é diferente, não é numérica, não é patrimonial, mas é de valorização humana. São questões de gestão, de participação, de transparência, de compromisso com as pessoas, com os movimentos sociais, que a gente faz com muita tranquilidade e que eu acho que lá em Alta Floresta, um modelo de gestão agora faria muito bem àquela população por conta de que nós temos uma grande alavancada na cidade, está muito bom o nosso momento lá, com grandes obras, com grande progresso, e agora a gente precisa humanizar e incluir aqueles que ainda não se incluíram no processo de desenvolvimento, dando oportunidade para que outros ascendam nessa camada aí social, que é o que a gente espera, né, Silvana?
Olha, deputado, o senhor falando agora sobre isso, a minha mente voou um pouquinho. Eu pensei, sabe o quê? No nosso prefeito aqui, que ele investiu 1.600 milhões, né, na Mangueira, uma escola de samba. 1.600.000. Né, na Mangueira. Quer dizer, a nossa saúde aqui ela está bastante precária, né? O que o senhor acha disso? Daria para comprar muitos medicamentos aí, né? Quer dizer, eu voei agora um pouco aqui pensando, né, na questão essa prioridade que o senhor falou, mas né? eu queria até fazer, não uma defesa, mas por um outro ponto de vista. A Sanecap foi vendida a alguns milhões. Ele recebeu um cheque assinado na hora. Do ponto de vista de divulgação, não quero fazer nenhuma apologia aqui, mas do ponto de vista de divulgação, eu acho que é um investimento para botar ou colocar a velha Cuiabá ou o Mato Grosso em evidência. Até porque tem dinheiro para a saúde, gente, tem dinheiro para a educação. O que está faltando? É investimento, deputado? É porque, na verdade, o próprio vereador Lúdio, ele foi uma voz única. Brigando, cobrando essa questão na própria justiça, mas ele não teve... Mas eu não concordo com a privatização, porque na minha cidade foi privatizada pelo ex-prefeito Romualdo Júnior. A taxa de água que eu pago lá, que sou usuário de bom consumo, é mais de R$100, com taxa de esgoto que ultrapassa mais o valor equivalente. O mesmo serviço em Juína, que é um atendimento público, não passa de R$15. E o atendimento é de qualidade. Todas as casas têm água tratada, todas as casas, todos os bairros têm rede implantada com distribuição e esgoto também. Porque essa questão da privatização, ela limita o acesso aos créditos para investir no saneamento. E o saneamento lá em Juína é de graça. O esgoto é de graça. A taxa de água é em torno de R$15. E lá na minha cidade, nós convivemos com taxas abusivas, altíssimas, e que é o custo que se paga pela privatização. E aqui em Cuiabá, mas o serviço chega, deputado? Chega, mas muito mais caro. Muito mais caro. Aqui você não paga aqui nem e o não serviço tem... chega, né? Muita gente está reclamando que eu moro na região falta central de água, e né? você tem um problema muitos sério bairros da capital. Né, de tubulações antigas do período do Império ainda, conversando com o prefeito Chico Galindo, que eu dizia para ele: prefeito, olha, todos os dias de manhã eu acordo e me lembro do senhor, porque tem um buraco na porta da minha casa, aí o senhor imagina como eu me lembro do senhor. Né? Aí ele dizia que existe um problema sério, principalmente na região central, né, no quadrilátero ali central, de tubulações velhas não consegue. Teve o PAC, o ex-prefeito não do aproveitaram, PSDB, né? 3% só saiu do papel. Não foi Você culpa tem do outras governo regiões, federal. não, nada de governo federal, é de investimento mesmo, de que ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro. Quer dizer, saber a gente sabe. Não tem como dizer assim, ó, tá com essa pessoa ou tá com essa empresa ou empreiteira. Isso é uma coisa meio delicada. Porque quando você mora e o serviço não chega, o cidadão fala, eu prefiro pagar um serviço. Nós temos aí casos de bairros que não tem água. Né? Mas essa é a teoria neoliberal. De que você prefere pagar para ter o serviço, eu não concordo. É porque ele fica sem alternativa, né? Eu defendo o serviço público de qualidade e que nós temos condições de fazer. Porque nós temos exemplos de quem faz. De que funciona. Que funciona, é possível, é Juína, é outras cidades. É um exemplo também de que o serviço privado é uma possibilidade, mas ela tem um custo muito mais elevado. Para mim pagar, para você pagar, tudo bem, mas tem pessoas que não têm condições de pagar uma taxa de água de R$100, Silvana. Tem vários Mas filhos. chega o serviço na casa dessa pessoa? Chega, mas é um custo. Floresta, por exemplo. Um custo que aqui não chega, deputado. Você vai em regiões, tem lugares aí que tem uma semana, 2 semanas sem água na casa. Nós estamos, gente, vamos receber uma Copa do Mundo. Mas são situações criadas justamente para criar o caos, para que isso aconteça, possa ser privatizado. Aí você cria uma consciência de que é melhor privatizar para ter o serviço. Então isso também não concordo. É um erro. E aí eu vou pactuar e defender a ação intensiva, permanente do deputado Lúdio na defesa da questão da não privatização da água em Cuiabá. Eu particularmente acho que isso PT, é um bem... o posicionamento do PT, né? Isso é um bem do povo, é um bem que vem de Deus, que você tem por gratuidade de estar recebendo. Mas
o serviço que não chega ou o serviço que se chega é um absurdo. E a categoria, o senhor me desculpe, eu não quero colocá-lo na vala comum, mas o que os políticos dizem é assim, fiz aí a tubulação, construí não sei o quê. Quando você vai ver, realmente não chega. E aí o cidadão fica descrente, deputado. É verdade. Né? Porque, deputado, eu até emendaria essa pergunta pelo seguinte, deputado, como é que o senhor está avaliando essas eleições agora municipais? Elas estão muito mais difíceis, muito mais complicado de conquistar o eleitor. Como é que está a cabeça desse eleitor? Como é que o senhor está fazendo essa avaliação agora nas eleições municipais? Bom, vou fazer de uma forma genérica, né? Os políticos todos estão muito descredibilizados pelos inúmeros fatos que aconteceram. Primeiro dizer que há mais corrupção, agora não. Não, corrupção sempre há teve. uma declaração pública, há um escrachamento da corrupção. Existe uma vigilância maior. Da Polícia Federal, do Ministério Público, dos tribunais, que esse governo validou, deu condições de que se fizesse o esclarecimento dos fatos, né? Mas ainda há problemas sérios, né? Nos governos estaduais, as assembleias, as câmaras de vereadores, nos municípios. E o eleitor, ele é muito atento. Eu acho que o eleitor é muito sabido. Ele realmente sabe aquilo que toca ele no dia a dia. Toca no dia a dia. Quem realmente tem esse compromisso, essa sensibilidade de entender os problemas de cada bairro, de cada família, de cada comunidade, né? A política, ela tem que ser levada de uma forma séria, né? Eu tenho tentado eu me policio diariamente, né? E a minha esposa também me policia muito, no sentido de que a gente tem essa retidão. E a minha vida toda foi cerceada desses princípios, né? Eu nunca tive um cheque sem fundo, eu nunca tive um processo na Justiça do Trabalho, eu nunca tive uma ação civil pública, nunca tive uma denúncia, nunca tive nada, né? Muito pelo contrário, eu sempre me dediquei muito, me dedico ao mandato, eu acho que é fundamental. Pedir a Deus que a gente continue se mantendo nessa retidão, né? Que a gente consiga se manter sob essa vigilância e que a gente consiga, com muita responsabilidade e senso público, continuar fazendo pelas pessoas de uma forma que seja verdadeiramente transparente, com compromissos. E lá na minha base, principalmente, lá na região norte do Mato Grosso, as pessoas que me conhecem sabem como a gente se dedica a esse mandato, como a gente faz com transparência, com dedicação, a destinação das emendas, das ações institucionais. O meu gabinete está sempre cheio, a gente não para, Benite. E eu queria finalizar dizendo assim, que eu gosto muito do que eu estou fazendo. Olha, eu sou médico veterinário, sou empresário, sou produtor e nunca fiz nada com tanta paixão e dedicação como o que estou fazendo agora, que é fazer política. Porque, graças a Deus, entrei com as mãos limpas e quero continuar com as mãos limpas esse processo. Tem pesado muito, por exemplo, fazer base do atual governo do Mato Grosso? Isso pesa muito para vocês? Muito. Pesa mais do que fazer parte do governo federal da presidente Dilma? Não, a Dilma está muito bem. A gente analisa onde vai, o reconhecimento é muito grande, tanto do ex-presidente Lula como do governo federal, e muito bem avaliado da presidente Dilma. O governo do estado, em todas as pesquisas que nós temos feito e nas audiências com a população, tem reclamado muito. Mas eu acredito que esse governo vai ter uma recuperação. Eu acredito. De que forma, deputado? Eu acho assim, se a gente conseguiu ajustar as contas, já deu aumento a todas as categorias de servidores públicos. Vamos fazer justiça. Foi o governo que mais avançou em relação aos servidores públicos. Nenhum governo fez tanto por eles. Acertado isso, conseguimos incorporar receita ao Estado em projetos que aqui a Casa de Leis aprovou. Há uma expansão da atividade no Mato Grosso, é um estado que cresce acima da média nacional. E se nós conseguirmos esses investimentos estruturantes para a capital, para a Copa do Mundo e a reestruturação da dívida, esse governo vai ter condições de fazer um governo histórico para o Mato Grosso, com investimentos estruturantes importantes. Os elevados em Cuiabá, o VLT, as rodovias
a ferrovia Norte-Sul, que deverá chegar a Rondonópolis, se conseguir viabilizar a ferrovia da integração, essa que vem de Goiás e vem parar em Lucas do Rio Verde, se conseguirmos concluir a 163 e a 158, não houve em nenhum momento governos que investiram estruturalmente no Mato Grosso como esse. Então há a possibilidade de haver uma grande recuperação desse governo, mas precisa muito rigor, muita atenção do governador Sival Barbosa e com a nossa vigilância nós deixarmos esse legado para o povo do Mato Grosso. O senhor acha assim, deputado, aonde é que o governador Sival Barbosa tem pecado mais? Aonde que ele tem errado mais? Primeiro que houve um pacto nas eleições do governo no ano passado, que não houve o cumprimento, nem emendas, nem convênios. A questão da saúde está muito precária e não há uma sinalização de melhora. Isso ficou muito centrado na mão do secretário Pedro Henry, que tem deixado a secretaria a desejar agora. Eu acho que essa questão da saúde é uma questão que o governador tem que chamar para si e não deixar na mão de terceiros. Esse é o maior impacto negativo da gestão do governo. O que impactou inicialmente foram o aumento dos tributos em algumas áreas, né? Mas tributo, desde que ele seja bem aplicado, de uma forma transparente, com resultados visíveis para a população, o povo paga, não tem problema nenhum. Só que isso ainda não aconteceu. Então o governo tem que mostrar para onde estão indo os recursos dos aumentos dos tributos que foram imputados a partir da sua gestão. E a questão da saúde, todos reclamam diariamente aí, e a gente espera que ele rapidamente intervenha isso, mas ele tem que chamar para ele a decisão, a tomada de decisões e o acompanhamento dos problemas da saúde. Agora, Benite, eu vou cortar você, porque infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Eu vou fazer uma última pergunta para o deputado, porque ela é de interesse especialmente dos servidores, para falar sobre a cidade do servidor, deputado. Eu gostaria que o senhor falasse como é que está esse projeto. Bom, é um projeto que nós criamos ainda em 2009, com a anuência do então vice-governador Sival Barbosa, agora governador, e eu tenho cobrado sistematicamente a execução daquele acordo, daquele projeto, onde nós tínhamos o compromisso de criar a cidade do servidor, oportunizar para o servidor público, de carreira principalmente, a possibilidade de comprar um apartamento, uma casa própria, porque nos níveis que está em Cuiabá, os servidores não têm condições de comprar um apartamento. Está muito caro, subiu. Essa questão da Copa aí hiperinflacionou. Nós queremos um projeto específico para oportunizar os servidores que ainda não têm um apartamento, uma casa, para que eles possam ter acesso a esse crédito. Com um convênio com a Caixa Federal para ter um subsídio na operação financeira, com a doação de um terreno, com terraplanagem, com uma série de coisas que barateiam o custo do imóvel e que ao longo prazo tem impacto menor na crescente da dívida. Então vai ser possível a gente ter este ano o início de um projeto da cidade do servidor. E amanhã estarei com o chefe da Casa Civil, com um grupo de servidores, para definir a área que será disponibilizada para o governo, para nós iniciarmos um projeto da cidade do servidor. Só que pelo tamanho da área que a gente está vendo aí, que é 27 hectares, acho que nós vamos fazer apenas um projeto vertical, que a gente possa fazer um grande número de imóveis de até 3 andares, vamos ver a viabilidade do projeto, mas queremos... deputado? Próximo, aqui próximo. Está muito bem localizada a área, amanhã teremos a definição e eu espero deixar esse benefício para a categoria de todos os servidores públicos. É a minha bandeira número 1, aqui na capital, que a gente consiga realizar esse projeto que vai viabilizar o sonho de muitos servidores públicos, que são o verdadeiro patrimônio do governo do Estado.
principalmente o sonho da casa própria, né, Benite? Quem que não tem esse sonho, né? Com certeza. Você tem, eu tenho, né? Você não tem ainda? Eu tenho. Aí vai ter. Eu sou uma das primeiras aí a cobrar o senhor. Eu tô na lista. Jovinete Salles, a produtora aqui do programa, também vai cobrar o senhor, pode ter E certeza. eu também vou comprar a minha, porque é um apartamento lá também. Então, vamos ser vizinhos. Ser vizinhos, Olha, deputado, o programa, a entrevista coletiva já está chegando ao final e a gente quer agradecer a presença do deputado Ademir Brudetto, deputado estadual pelo PT, aqui na nossa TV Assembleia. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Obrigado, Silvânia. Obrigado, Benites. É uma alegria estar num ambiente tão agradável. Agradecer a nossa diretora Jovinete, né, que sempre nos cede espaço. É um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos. Luiz Carlos Benito, também nosso jornalista, hoje batendo papo aqui com a gente, um deputado aqui, extraindo dele, né, informações importantes. E é aí. bom conversar com o deputado, você cutuca, ele vem, ele puxa, ele sai, você muito puxa. Bem articulado. Eu né? que agradeço pela oportunidade. Obrigado, então. Obrigado. E continue com a nossa programação TV Assembleia, o canal da cidadania.